E aí, pessoal, tudo pronto para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar as ideias, digamos, futuristas do Pablo de Rosa Cruz. É, o Pablo. Ele deu uma entrevista fascinante que se compartilhou com a gente. E, cara, tem umas coisas que parecem até ficção científica. Mas, calma, o Expert Speaker tá aqui pra gente entender tudo direitinho. É verdade, a entrevista é um turbilhão de ideias. Inteligência artificial, consciência, física quântica. Nossa, física quântica também. Ele mistura tudo, mas o interessante é como ele conecta essas áreas para pintar um quadro do futuro, sabe? Mostrando como a tecnologia está moldando não só o nosso mundo, mas a forma como a gente entende a realidade. E o que me chamou a atenção logo de cara foi a trajetória, tipo, nada convencional do Pablo. Ele começou como DJ, e de repente, paf, né, mergulhou de cabeça no mundo dos avatares ultra-realistas. Que Zefo. Até que dica de pessoa multifacetada, sabe? Um homem da renascença moderno. Uma mudança e tanto, né? E essa mudança de carreira é crucial para a gente entender o ponto central do Pablo. Ele não apenas acompanhou as mudanças do mundo, ele se jogou de cabeça nelas. E essa mudança toda, como ele mesmo diz, é um tsunami tecnológico. Tsunami tecnológico. E falando em avatares, o trabalho do Pablo é impressionante. Os detalhes são tão realistas que é difícil acreditar que não estamos olhando para um ser humano de verdade. Fluxo sanguíneo, microexpressões faciais. É como se estivesse criando uma cópia digital da pessoa. Exatamente. E essa busca pelo realismo absoluto, sem dúvida, levanta questões éticas. Até que ponto a gente se sente confortável em, sei lá, replicar nós mesmos? O Pablo conta a história de um cliente que, acredite se quiser, fez cirurgia plástica para ficar mais parecido com o Avatar. Caramba. É de fazer a gente questionar os limites da realidade, né? Essa história da cirurgia plástica é chocante. Mas, pensando bem, a busca pela imortalidade, ou pelo menos por preservar nossa imagem, já existe há muito tempo, né? Fotos, filmes. A diferença é que o Pablo está levando isso para outro nível. Você já tinha parado para pensar na possibilidade de armazenar tudo o que você é digitalmente no seu DNA. É exatamente isso que o Pablo está fazendo com o Projeto Orca. É como guardar todas as suas fotos, vídeos, conversas, tudo que te define digitalmente e inserir isso no seu DNA como um backup da sua existência. Um backup da sua existência. E quando a gente fala de DNA, a capacidade de armazenamento é simplesmente inimaginável. Um único grama de DNA pode armazenar cerca de 215 milhões de gigabytes de dados. É muita coisa. 215 milhões de gigabytes. É como ter um HD da sua vida inteira dentro de você. Isso Imagina mesmo. o que a gente pode fazer com essa tecnologia no futuro. Muita coisa, né? Mas qual o impacto emocional de tudo isso? Imagina só. Poder reviver memórias de pessoas queridas através de avatares que se parecem, que falam como elas. É uma tecnologia que tem um potencial enorme para mudar a forma como a gente lida com a perda, com a memória, com a própria ideia de finitude. É muita coisa para assimilar, né? E essa coisa da tecnologia avançando rápido me leva a outro ponto que o Pablo discute. A importância do tempo. Ele fala que o tempo é o nosso bem mais precioso hoje em dia, muito mais do que dinheiro. E ele bate bastante nessa tecla. E ele coloca isso em prática, usando o IA para otimizar o tempo dele. E não é só responder e-mail mais rápido, não. Ele usa para resumir reuniões automaticamente, gerar apresentações complexas, até criar conteúdo para redes sociais. É a inteligência artificial trabalhando pra gente, né? Uhum. Para que a gente possa focar no que realmente importa. Imagina só. Você sai de uma reunião, a IA te entrega um resumo completo, com os pontos principais, as tarefas delegadas. Ou então você precisa criar uma apresentação sobre um tema super complexo. A IA te ajuda a organizar as ideias, encontrar dados relevantes e criar slides incríveis, tudo isso em questão de minutos. É como ter um assistente pessoal super inteligente disponível 24 horas por dia, né? Mas o Pablo vai além da praticidade, né? Ele acredita que a tecnologia é só uma ferramenta para a gente alcançar algo muito maior. E aí que entram as outras duas peças do quebra-cabeça. A espiritualidade e a física quântica. E essa é a parte mais intrigante da entrevista, com certeza. Ele conecta essas três áreas que parecem completamente distintas para apresentar uma nova forma de enxergar a realidade. E essa conexão, pelo que eu entendi, acontece através de uma experiência pessoal dele, né? Uma experiência bem intensa, por sinal. Sim, ele fala sobre como o uso de DMT, que é uma substância psicodélica, o fez questionar tudo o que ele acreditava sobre a consciência, sobre a natureza da realidade. É mesmo? Ele descreve a experiência como um vislumbre por trás da cortina, sabe? Como se ele tivesse tido acesso a um nível de consciência muito além da nossa compreensão. E o mais interessante é que ele relaciona essa experiência com conceitos da física quântica, como o princípio da não localidade, o entrelaçamento quântico. Nossa. É como se a ciência moderna estivesse começando a explicar o que antes era considerado inexplicável. É como se a gente estivesse finalmente juntando as peças do quebra-cabeça, né? A ciência, a tecnologia, a espiritualidade, tudo apontando para a mesma direção. A busca por uma compreensão mais profunda de quem somos, qual o nosso papel nesse universo. É exatamente isso.
E aí, nesse ponto, Pablo nos convida a questionar a própria natureza da realidade, a questionar se estamos realmente enxergando o mundo como ele é ou se estamos presos em uma espécie de Matrix. Ele usa a analogia da Matrix, mas não no sentido literal de estarmos presos em uma simulação de computador. O que ele quer dizer é que a nossa percepção da realidade é limitada, sabe? Limitada pelos nossos sentidos, pelo nosso cérebro, pelas nossas crenças, experiências. E essa limitação nos impede de enxergar a realidade em sua totalidade. É como se a gente estivesse olhando para o mundo através de um filtro, sem perceber que existe muito mais além daquilo que a gente consegue ver. E aí a gente volta para a física quântica, né? Para o conceito do observador, que diz que o simples ato de observar interfere na realidade observada. Ou seja, a realidade não é algo estático, definido, mas sim algo fluido, em constante transformação. E nós fazemos parte dessa dança cósmica? E essa dança cósmica, pelo jeito, está cada vez mais acelerada, né? As mudanças tecnológicas estão acontecendo numa velocidade absurda. A gente precisa se adaptar a essa nova realidade. Ou a gente aprende a surfar nessa onda gigante de transformações, ou a gente vai ser engolido por ela. Mas, e aí, como faz para surfar essa onda? O que a gente pode fazer no dia a dia para não ser atropelado por essa avalanche de informações, de mudanças? O Paulo dá algumas dicas importantes. A primeira delas é: use a tecnologia a seu favor. Domine as ferramentas de inteligência artificial, automatize as tarefas, otimize seu tempo para você poder focar no que realmente importa. Seus relacionamentos, seus projetos, o seu desenvolvimento pessoal. É como se a gente pudesse delegar as tarefas repetitivas, mecânicas para IA e usar nosso tempo, nossa energia para coisas mais criativas, mais estratégicas, mais gratificantes. Exatamente. Mas não se engane, usar a tecnologia a seu favor não significa se tornar dependente dela. É preciso encontrar um equilíbrio. É um desafio encontrar esse equilíbrio. De um lado, todas essas ferramentas incríveis que podem facilitar a nossa vida, e do outro. A gente não pode deixar a tecnologia dominar a nossa vida, a nossa mente. Exato. E é aí que entra a segunda dica do Pablo. Cultive sua mente. Medite, leia, aprenda coisas novas, alimente sua mente com conhecimento, com sabedoria. É como se a gente tivesse que fortalecer o nosso sistema imunológico mental, né? Para lidar com essa enxurrada de informações, de estímulos que a gente recebe o tempo todo. Exato. Essa força interior, essa resiliência vem de dentro para fora. Do autoconhecimento, da conexão com a nossa ciência, com a nossa intuição. E é justamente essa conexão com a intuição, com algo maior do que nós mesmos, que o Pablo coloca como a terceira peça fundamental nesse processo de transformação, né? Isso mesmo. E aqui a gente volta para a espiritualidade. Para a busca por significado, por propósito na vida, não importa qual seja a sua crença, qual seja o seu caminho, o importante é se conectar com algo que te transcende, sabe? Que te coloque em contato com a sua própria humanidade. É como se a gente precisasse cultivar esse nosso lado humano, esse nosso lado espiritual, para não ser engolido pela frieza da tecnologia, né? Perfeito. E essa busca por equilíbrio, por significado, por conexão, é uma jornada individual, única. Não existe receita pronta, não existe caminho certo ou errado. É verdade. O importante é lembrar que a gente não está sozinho nessa jornada, né? Temos uns aos outros, temos a comunidade, o conhecimento. É através do diálogo, da troca de experiências, da colaboração, que a gente vai construir um futuro mais humano, mais justo, mais sustentável. É isso aí. No fim das contas, a tecnologia é só uma ferramenta, né? O que importa é como a gente usa essa ferramenta para criar um futuro melhor tanto para a gente quanto para as próximas gerações. E aí, Expert Speaker, o que você tirou de tudo isso? O que te desafia? O que te inspira nessa jornada? Olha, é muita coisa para processar, realmente. Mas acho que o ponto central é esse. A gente está no controle dessa jornada e usar a tecnologia com sabedoria, sem abrir mão da nossa humanidade. É o que vai definir o futuro. Perfeito. É isso aí, pessoal. Fica a reflexão. E até a próxima.